Tudo bem, pessoal? Ultimamente a gente ouve falar demais sobre aromaterapia, sobre óleos essenciais, sobre os benefícios emocionais e físicos que os óleos podem trazer para o nosso corpo. Mas você parou para pensar quando que surgiu essa ciência e desde quando as plantas têm sido utilizadas pelos homens para promover bem-estar físico e emocional? Bom, se você quer saber mais sobre isso, continua aqui comigo, que após a vinheta eu vou falar para você sobre esse assunto. Ultimamente, o termo aromaterapia tem sido amplamente divulgado e comentado entre as pessoas, e nós temos visto muitas pessoas falarem sobre esse assunto. E aí surge aquela pergunta: a aromaterapia é algo que foi inventado no século XXI? Não. É uma história milenar que passou por diferentes continentes e se transformou ao longo dos anos. Por muito tempo, as plantas aromáticas elas têm desempenhado um papel muito importante nas civilizações humanas. Elas foram já usadas para cerimônias religiosas, cerimônias de casamento, para namoro, cortejo, para serviços funerários, como cosmético, na medicina e em muitos outros aspectos da vida humana. E desde o início dos tempos, os óleos extraídos das plantas aromáticas têm sido reconhecidos como o medicamento mais eficaz conhecido pela humanidade. A aromaterapia é a arte, é a ciência que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, da mente, das emoções, através do uso terapêutico do aroma natural produzido pelas plantas, através dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são substâncias complexas, voláteis, com uma fragrância variável. Eles são oriundos de diferentes partes das plantas e eles são resultantes do metabolismo secundário das plantas aromáticas. E olha, existem relatos históricos que demonstram que no período de 4.000 a 3.000 a.C., os suméricos, eles deixaram as primeiras receitas de perfume em comprimidos cuneiformes de argila. Os suméricos, eles foram uns povos, foram os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia, e eles ficaram conhecidos pelo desenvolvimento da primeira forma escrita da humanidade. Também há encontros arqueológicos de alambiques e contêineres de terracota que foram utilizados pelos povos do Vale do Indo para criar e armazenar perfumes no período de 3.000 anos antes de Cristo. O imperador chinês chamado Qin Nung, conhecido como o pai da medicina chinesa, ele é citado como um dos primeiros na história da humanidade a escrever um livro identificando o uso medicinal de mais de 300 plantas. E em 2.500 anos antes de Cristo, ele traz ensaios e análises da composição dos extratos das ervas. Nesses tratados que foram encontrados nesse período, ele defendia que para cada doença havia uma planta que seria o seu remédio natural. Já em 1850 anos antes de Cristo, antigos fabricantes de perfumes na ilha do Chipre usavam a hidrodestilação para criar perfumes a partir dos extratos das plantas. Naquele período, já entre 1.000 e 400 anos antes de Cristo, o Líbano, ele era a maior mercadoria comercializada na antiga Arábia, em uma rota comercial que era denominada a Trilha do Líbano, que ela vai de Omar até Petra, lá na Jordânia. Já de 800 a 150 anos antes de Cristo, os médicos gregos lá na Grécia, eles começaram a usar as plantas aromáticas já com efeitos medicinais, acreditando que eram invenções divinas dos deuses. 430 anos antes de Cristo, teve uma cidade grega, inclusive, chamada Hippocrates Fumigates, em que as plantas aromáticas foram utilizadas para combater uma praga que estava destruindo a população do local. Em 70 anos antes de Cristo, foi publicado um texto sobre medicina herbal e os usos medicinais de muitas plantas diferentes. Depois disso, aí vieram os romanos, que nos anos de 27 a.C. até 395 anos depois de Cristo, eles começaram a usar os óleos aromáticos para perfumar o banho, a casa, o corpo. Os óleos eles já eram empregados pelos egípcios em massagens de embelezamento para proteger a pele do clima árido, para evitar a decomposição dos mortos. Isso demonstra que eles já conheciam as propriedades antissépticas dos óleos essenciais, tanto que eles embalsamavam as múmias com óleos essenciais. Essas informações difundiram-se para os antigos gregos e deles para os romanos. Posteriormente, um pouco mais atual, teve o médico Avicena, que foi reconhecido por ter criado o processo de destilação a vapor. Isso aconteceu 100 anos depois de Cristo. E aí, em 1937, agora já no século XXI, a gente teve o químico chamado René Gattefossé, que ele traz à tona, após uma experiência química que ele teve no laboratório farmacêutico dele, o valor terapêutico dos óleos essenciais, especialmente a lavanda, que ele utilizou
usou para tratar uma queimadura que ele mesmo teve durante um experimento que ele fez no laboratório dele. Então, nesse mundo hoje de consultórios, né, high-tech que a gente vive, que existe radiografia, drogas industrializadas, várias cirurgias invasivas, falar em plantas medicinais, falar em óleo essencial, né, às vezes soa uma coisa assim, né, um contrassenso, né? Soa meio até ridículo às vezes. Algo sem fundamento científico, né? Adequado para aquelas pessoas que não têm dinheiro para ter um acesso a uma saúde de primeiro mundo. Mas olha, gente, não é bem assim não. Porque desenhos de plantas, folhas e órgãos humanos, eles fazem muita alusão a tudo isso, a correspondência terapêutica entre tudo isso, foram encontrados numa região ao sul, no sul da Ásia, que é aquele Vale do Indo, né? E mostraram a utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças, e isso, gente, tem pelo menos 60 mil anos de história. Isso não pode ser simplesmente jogado fora, né? Não pode ser apagado. E hoje, cada vez mais, a ciência e a medicina tradicional tem se rendido ao estudo das plantas e dos óleos essenciais para o tratamento e o cuidado da saúde física e emocional. Pois tem ficado cada vez mais evidente que a abordagem moderna, ela foca apenas nos sintomas e não na causa raiz dos problemas. À luz do que se conhece hoje, a aromaterapia pode ser concebida como uma alternativa holística, ou seja, do todo, para olhar o todo, para vários agravos da saúde do homem. E a grande evolução no que concerne a pesquisa científica acerca da veracidade e da eficácia do uso dos óleos essenciais mundialmente e do seu emprego racional e sustentável pode abrir grandes perspectivas, não só para a indústria em geral, como também para a área da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. A comunidade científica tem despendido esforços no intuito de elucidar as diversas propriedades dos óleos essenciais. Atividades anticonvulsivantes, hipotensivas, vêm sido descritas na literatura para diversos óleos essenciais. Isso nos dá cada vez mais segurança na utilização e na indicação dos mesmos. Então, vocês gostaram desse assunto? Vocês já sabiam que os óleos essenciais vêm sendo estudados e utilizados há tanto tempo? Comenta aqui se você gostou desse conteúdo, se esse assunto faz sentido para vocês. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho para você não perder o nosso conteúdo e receber em primeira mão os nossos vídeos. Vai no meu Instagram, pode me acompanhar por lá também. Lá eu trago bastante informação sobre os óleos essenciais, sobre empreendedorismo, mentalidade, e eu também trago para você como que você pode adquirir os seus óleos essenciais diretamente da doTERRA com desconto de fábrica. Beijos e até o nosso próximo vídeo.